Olá, concurseiros! Vamos estudar para concurso público de ingresso no quadro técnico do Corpo de Praças da Armada, hoje para cargo de mecânica. Na área de mecânica, a base de praticamente tudo é um conjunto de ferramentas que se complementam. Matemática para modelar e calcular, desenho mecânico para comunicar a forma e a função, metrologia para medir e garantir a conformidade, ciência dos materiais para escolher e tratar o material certo, ensaios para verificar comportamento e qualidade, e processos de fabricação para transformar matéria-prima em componente com custo e desempenho adequados. Quando esses blocos se encaixam, você consegue projetar, fabricar, inspecionar, montar e manter sistemas mecânicos com previsibilidade. Em matemática, o ponto de partida é a teoria dos conjuntos, porque ela organiza o raciocínio de classificação e relações. Um conjunto é uma coleção de elementos, e você trabalha com ideias como pertinência, subconjunto, união, interseção e complemento. Em problemas técnicos, isso aparece quando você define domínios de operação, faixas permitidas, conjuntos de valores possíveis para uma variável ou conjuntos de peças que pertencem a uma montagem. Relações entre conjuntos ajudam a estruturar condições, o que está dentro da especificação, o que está fora, o que é comum entre duas exigências, o que é exclusivo de uma delas. Logo depois vêm as funções, que são regras que associam cada valor de entrada a um único valor de saída. Funções algébricas de primeiro grau, do tipo linear, descrevem proporcionalidade e variações constantes, muito usadas em calibrações, conversões e gráficos de comportamento simplificado. A inclinação da reta representa a taxa de variação, e o termo independente representa um deslocamento, como um erro de zero ou um offset. Funções de segundo grau, as quadráticas, aparecem quando há aceleração constante, energia potencial elástica, trajetórias aproximadas e modelos com máximo ou mínimo. Uma parábola tem concavidade, vértice e raízes, e interpretar esses elementos é interpretar o que o fenômeno faz. Cresce até um ponto e depois decresce, ou o inverso, além de indicar valores onde a função zera, que muitas vezes são pontos críticos de projeto. Funções polinomiais generalizam isso, permitindo modelar comportamentos mais complexos por aproximação. Muitas curvas reais não são exatamente polinomiais, mas polinômios aparecem como aproximações locais, regressões e desenvolvimento em séries para facilitar cálculo. Em engenharia e manutenção, você vê esse tipo de ideia em curvas de calibração, correções e ajustes de modelos a dados medidos. Já funções exponenciais descrevem crescimento e decaimento em que a taxa depende do próprio valor, como aquecimento e resfriamento em aproximações térmicas, descarga de capacitor em eletrônica, amortecimento e certas leis de fadiga e confiabilidade quando modeladas de forma estatística. A função logarítmica é a inversa da exponencial e é essencial quando você precisa trazer para baixo escalas muito grandes, como em medidas em decibéis, ou quando resolve equações em que a variável aparece no expoente. Propriedades de logaritmos transformam multiplicações em somas, o que tem valor prático em cálculos e simplificações. Números complexos entram quando você precisa representar simultaneamente duas componentes ortogonais ou quando trabalha com fenômenos oscilatórios e rotativos. Um número complexo tem parte real e parte imaginária, e pode ser representado no plano complexo como um ponto ou vetor. A forma polar, com módulo e ângulo, é extremamente útil para representar rotação e fase. Mesmo na mecânica, a ideia de representar algo por magnitude e direção aparece o tempo todo em vetores, e complexos são uma ferramenta elegante para lidar com senos e cossenos e com respostas harmônicas, embora em muitas disciplinas isso apareça mais explicitamente em vibrações e em análise de sinais. Trigonometria é indispensável porque mecânica é geometria em movimento. Relações fundamentais ligam seno, cosseno e tangente e permitem decompor forças, velocidades e deslocamentos em componentes. Funções trigonométricas descrevem movimentos periódicos e identidades trigonométricas permitem simplificar expressões e resolver sistemas. Equações trigonométricas surgem quando você procura ângulos que satisfazem uma condição geométrica, como alinhamento, interferência e inclinação. Leis do seno e do cosseno ampliam a resolução de triângulos além do triângulo retângulo, permitindo achar lados e ângulos em qualquer triângulo a partir de combinações de dados. Isso aparece diretamente em desenho, em ajustes de mecanismos e em problemas de layout, onde você precisa fechar um triângulo de medidas para garantir montagem.
Matrizes e determinantes entram quando você organiza várias equações simultâneas. Em mecânica e manufatura, é comum ter sistemas lineares quando você equilibra forças, resolve circuitos de restrições geométricas, calcula redes ou ajusta modelos. Uma matriz é uma tabela de coeficientes e pode representar um sistema de equações de maneira compacta. Determinantes ajudam a discutir existência e unicidade de soluções, e métodos como eliminação de Gauss resolvem sistemas de forma eficiente. A discussão do sistema, isto é, saber se ele tem solução única, infinitas soluções ou nenhuma solução, é essencial para entender se um problema está bem posto ou se faltam dados, ou ainda se há inconsistência de especificações. Em geometria plana, você trabalha com áreas e perímetros para dimensionar chapas, vedações, juntas e peças planificadas. A mediatriz e a bissetriz são construções fundamentais. Mediatriz é o lugar dos pontos equidistantes de dois pontos e bissetriz é o lugar dos pontos equidistantes de duas retas. Isso se traduz em centragem, simetria, construção de arcos e posicionamento. Semelhança de triângulos aparece em escalas, em medições indiretas e em relações de proporcionalidade em desenhos e em dispositivos mecânicos. Em geometria espacial, você formaliza ponto, reta e plano, e a partir daí estuda sólidos como prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Superfícies e volumes são indispensáveis para cálculo de massa, consumo de material, capacidade de reservatórios, usinagem por desbaste e estimativas de custo. Saber visualizar um sólido, compreender seções e planificações e calcular volume e área de superfície é parte direta do raciocínio mecânico. Geometria analítica dá um salto porque liga álgebra e geometria num sistema de coordenadas. Ponto e reta passam a ter equações, distâncias e ângulos podem ser calculados, e lugares geométricos viram conjuntos de pontos que satisfazem uma condição algébrica. Circunferência, elipse, parábola e hipérbole, as cúnicas, aparecem tanto em teoria quanto em aplicações. Circunferências e arcos são óbvios em engrenagens, polias e rolamentos. Elipses e parábolas aparecem em trajetórias e em elementos de projeto, como refletores e perfis, e a hipérbole surge em certas relações e superfícies de revolução e também em modelos matemáticos. Mesmo quando o projeto final é feito em CAD, esse conhecimento é o que permite conferir, interpretar e não depender apenas do software. No desenho mecânico, o objetivo é transformar a peça real em informação que outra pessoa consiga fabricar e inspecionar sem adivinhar. A leitura e interpretação de desenho técnico começa por entender projeções ortográficas e o sistema de representação por diedros. No primeiro diedro, a peça fica entre o observador e o plano de projeção, e as vistas são dispostas de um jeito específico. No terceiro diedro, o plano fica entre o observador e a peça, e a disposição das vistas muda. Isso não é detalhe. Uma troca de convenção pode inverter a interpretação de vistas e causar fabricação errada. Por isso, símbolos e identificação do método são essenciais no desenho. Cotagem é a linguagem da dimensão. Cotar não é apenas colocar números, é definir exatamente o que é importante para a função e como a peça deve ser medida. Cotas devem evitar redundância, evitar cadeias que acumulam erro e definir referências coerentes, normalmente a partir de superfícies funcionais. Escala é a relação entre o desenho e o tamanho real. Em peças grandes você reduz, em peças pequenas você amplia, e em ambos os casos deve ficar claro o fator para não confundir leitura. Cortes e seções são fundamentais para mostrar detalhes internos que não aparecem em vistas externas, como furos, cavidades, canais, rebaixos e montagens internas. Um corte bem escolhido reduz ambiguidades e torna a inspeção mais direta. Desenho de conjuntos mecânicos, o desenho de montagem. Mostra como as peças se relacionam, onde entram fixadores, como ocorre o posicionamento e muitas vezes indica lista de materiais e referências de item. Já o desenho de fabricação, ou desenho da peça, é o que vai para a produção e inspeção, trazendo dimensões, tolerâncias, materiais, tratamentos e estado de superfície. Representar elementos de máquinas é um capítulo à parte. Parafusos, porcas, arruelas, chavetas, rasgos, rolamentos, engrenagens, molas e soldas têm convenções de desenho e simbologia próprias. Indicação de estado de superfícies define rugosidade e processos de obtenção, porque uma superfície usinada, retificada ou fundida não se comporta do mesmo jeito em desgaste, vedação e contato.
Indicação de tolerâncias e ajustes dimensionais é o que garante montabilidade. Folga, interferência, transição, tudo depende de tolerâncias bem escolhidas para o processo de fabricação e para a função. Tolerâncias geométricas, de forma, orientação e posição, entram quando não basta dizer quanto mede, mas é preciso dizer como deve ser em termos de retidão, planicidade, circularidade, cilindricidade, paralelismo, perpendicularidade, batimento e posição verdadeira, sempre referenciadas a datums. Em montagens de precisão, é isso que impede vibração, desalinhamento, travamento e desgaste prematuro. Metrologia é a ponte entre desenho e realidade. Ela começa com análise dimensional, que é checar coerência de unidades e relações físicas. Se você soma grandezas de unidades diferentes, o modelo está errado. Se você obtém unidade final incompatível com a grandeza que quer, o cálculo foi montado incorretamente. Grandezas e sistemas de unidades, com destaque para o sistema internacional, precisam estar claros, e conversões devem ser tratadas com atenção, sobretudo quando aparecem unidades inglesas em catálogos, como polegadas, psi e libras força. Um erro de conversão vira peça errada e custo real. Tolerâncias dimensionais definem quanto uma dimensão pode variar e ainda assim ser aceitável. Sistemas de ajustes organizam combinações entre furo e eixo para obter folga ou interferência com repetibilidade. A escolha do ajuste depende de função, processo e custo. Um acoplamento que precisa deslizar deve ter folga controlada. Um componente que não pode girar no alojamento pode exigir interferência. Tolerâncias geométricas complementam isso ao controlar forma e posição, e exigem instrumentos e métodos adequados para verificação. Na prática de bancada e inspeção, instrumentos clássicos são o paquímetro e o micrômetro. O paquímetro mede dimensões externas, internas e profundidades, com resolução típica que varia conforme o modelo, e pode estar em milímetro ou em polegada. O importante é técnica. Encostar sem inclinar, aplicar força constante, ler corretamente o nônio ou a escala digital e manter o instrumento limpo. O micrômetro é mais preciso e é usado para medidas externas, internas ou de profundidade conforme o tipo. Ele usa fuso micrométrico e geralmente tem catraca ou fricção para controlar força de medição, porque força excessiva deforma a peça e altera a leitura. O goniômetro mede ângulos, útil em chanfros, ferramentas e ajustes. O relógio comparador não mede direto, ele compara variações, sendo essencial em alinhamento, batimento, planicidade relativa e centragem em torno e fresa. Calibrador de lâminas mede folgas, muito usado em ajustes de válvulas, montagens e verificação de espaçamentos. Em todos os casos, entender erro de medição, repetibilidade e influência de temperatura é parte do trabalho, porque uma peça e um instrumento mudam de dimensão com variação térmica e medir quente pode enganar. Ciência dos materiais responde a uma pergunta simples e decisiva: de que material deve ser a peça e por quê? Materiais metálicos ferrosos, como aços e ferros fundidos, dominam estruturas e componentes por custo e combinação de resistência e processabilidade. Aços podem ser de baixo, médio e alto carbono, podem ser ligados com elementos como cromo, níquel, molibdênio e vanádio, e podem ser tratados termicamente para variar dureza, tenacidade e resistência ao desgaste. Ferros fundidos têm boa fluidez para fundição e boa capacidade de amortecer vibração, sendo comuns em bases de máquinas e blocos. Materiais não ferrosos, como alumínio, cobre, magnésio, titânio e suas ligas, entram quando se busca baixo peso, alta condutividade, resistência à corrosão ou aplicações específicas. Alumínio é forte candidato em estruturas leves e peças usinadas, cobre em condutividade elétrica e térmica, titânio em alta resistência específica e corrosão, e bronzes e latões em buchas e componentes com bom deslizamento e resistência à corrosão. Propriedades dos materiais incluem densidade, módulo de elasticidade, limite de escoamento, resistência à tração, alongamento, tenacidade, dureza, resistência à fadiga, resistência ao desgaste e resistência à corrosão. Entender a diferença entre rigidez e resistência evita erros clássicos. O material pode ser resistente e ainda assim flexível ou rígido e frágil, dependendo da microestrutura. Também entram propriedades tecnológicas, como soldabilidade, usinabilidade, fundibilidade e conformabilidade. Muitas falhas em campo não acontecem porque o material era fraco, mas porque o processo escolhido gerou tensões residuais,
trincas, microestrutura inadequada ou zona afetada pelo calor mal controlada. O diagrama de equilíbrio de fases ferro-carbono é um mapa central para entender aços e ferros fundidos. Ele relaciona temperatura e teor de carbono com as fases presentes, como ferrita, austenita e cementita, e mostra regiões e transformações importantes, como a transformação eutetoide que origina perlita. Ele explica por que um aço de baixo carbono não endurece como um aço médio ou alto carbono na têmpera, e por que certos teores e tratamentos geram estruturas mais duras ou mais tenazes. Tratamentos térmicos ajustam microestrutura por aquecimento e resfriamento controlados. Recozimento tende a reduzir dureza e aliviar tensões, normalização refina grão e uniformiza propriedades, têmpera aumenta a dureza por formação de martensita com resfriamento rápido, e revenimento reduz fragilidade da martensita e ajusta a combinação entre dureza e tenacidade. Tratamentos termoquímicos modificam a superfície por difusão de elementos. Cementação enriquece a superfície com carbono para obter superfície dura e núcleo tenaz. Nitretação aumenta a dureza superficial com nitrogênio e boa estabilidade dimensional, e variações como carbonitretação equilibram objetivos. Escolher tratamento é escolher onde você quer resistência ao desgaste, onde quer tenacidade e como você controla deformações. Ensaios de materiais são a forma de medir, na prática, o comportamento que você espera. Ensaios destrutivos aplicam carga até deformar ou romper uma amostra para obter propriedades. No ensaio de tração, você mede a relação entre tensão e deformação, obtém módulo elástico na região linear, identifica limite de escoamento, resistência máxima, alongamento e estricção. Esse ensaio fundamenta dimensionamento e comparação de materiais. Ensaio de dureza mede resistência à penetração e é rápido para controle de processo. Métodos como Brinell, Rockwell e Vickers se aplicam a diferentes faixas e acabamentos. Ensaio de impacto, como Sharp, avalia a energia absorvida na fratura e é crucial para entender comportamento frágil em baixas temperaturas e para materiais e tratamentos que podem trincar de forma súbita. Ensaios não destrutivos, por outro lado, buscam encontrar descontinuidades sem danificar a peça. Líquido penetrante revela trincas superficiais em materiais não porosos, usando penetração por capilaridade e revelador. Partículas magnéticas detectam descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos, porque o campo se distorce perto de uma trinca e concentra partículas. Ultrassom detecta defeitos internos por reflexão de ondas, sendo muito usado em soldas, forjados e chapas, exigindo calibração e interpretação. Radiografia usa radiação para formar imagem de variações internas de densidade e espessura, excelente para porosidade e inclusões, mas envolve controle rigoroso de segurança. A escolha do ensaio depende do material, do tipo de defeito provável, da geometria e do nível de criticidade. Processos de fabricação transformam o projeto em peça. Fundição é um dos mais versáteis. Você derrete o metal, coloca em molde e solidifica. Permite geometrias complexas e grande escala, mas exige controle de retração, porosidade, inclusões, canais de alimentação e resfriamento, além de considerar acabamento superficial e tolerâncias típicas do processo. Conformação plástica deforma o material no estado sólido para obter forma e melhorar propriedades por encruamento ou refino de grão, dependendo do caso. Forjamento produz peças de alta resistência e boa integridade, pois orienta fibras e reduz defeitos internos, sendo comum em eixos, bielas e componentes críticos. Laminação reduz espessura e forma chapas e perfis, extrusão empurra material por uma matriz para gerar perfis constantes, trefilação puxa o material para reduzir diâmetro e melhorar acabamento em fios e barras, estampagem conforma chapas por corte e dobra, permitindo alta produtividade em componentes automotivos e eletrodomésticos. Soldagem é central em estruturas e montagens. Nos processos ao arco elétrico, o calor do arco funde bordas e, conforme o processo, adiciona metal de enchimento. Soldagem com eletrodo revestido é robusta e comum em campo. MIG e MAG usam arame contínuo e gás de proteção, com alta produtividade. TIG oferece excelente controle e qualidade, muito usada em inox e alumínio, embora seja mais lenta. Soldagem a gás, como o oxiacetileno, é mais tradicional e útil em certas manutenções e chaparias, além de permitir aquecimento localizado. Toda soldagem cria zona afetada pelo calor e pode gerar distorções e tensões residuais.
Por isso, preparação de junta, escolha de consumível, controle de parâmetros e procedimentos são decisivos, assim como inspeção posterior com END quando necessário. Processos de corte podem ser mecânicos ou térmicos. No mecânico entram serras, cisalhamento, puncionamento e jato abrasivo, conforme material e precisão. No térmico entram oxicorte, plasma e laser. O oxicorte é excelente para aços carbono em grandes espessuras, plasma corta diversos metais com boa produtividade, e laser oferece alta precisão e qualidade em chapas com controle fino, mas com custo maior de equipamento. Equipamentos de soldagem e corte exigem atenção à alimentação elétrica, gases, consumíveis, aterramento, EPIs e ventilação, porque os riscos incluem choque elétrico, queimaduras, fumos metálicos e radiação do arco. Usinagem fecha o ciclo quando você precisa de precisão dimensional, acabamento e repetibilidade. Máquinas-ferramenta como torno, fresa, furadeira e retífica removem material com ferramentas de corte. No torneamento, a peça gira e a ferramenta avança, ideal para eixos, diâmetros e roscas. Na fresagem, a ferramenta gira e remove material em superfícies planas, ranhuras, perfis e cavidades. Ajustagem envolve trabalho manual e de bancada, como limar, raspar, rebarbar e montar, essencial em manutenção e acabamento de conjuntos. A fiação de ferramentas mantém geometria de corte, e isso impacta diretamente força de corte, temperatura, acabamento e vida da ferramenta. Usinabilidade é a facilidade com que um material é usinado, envolvendo formação de cavaco, desgaste de ferramenta, acabamento e potência necessária. Parâmetros como velocidade de corte, avanço e profundidade de corte, além de fluido de corte e rigidez do conjunto, determinam produtividade e qualidade. Uma usinagem mal parametrizada pode gerar vibração, queima, alteração metalúrgica superficial e perda dimensional, especialmente em peças que exigem tolerâncias apertadas e bom estado de superfície. Quando você junta tudo isso, a lógica da mecânica fica clara. A matemática permite prever e dimensionar. O desenho técnico define o que deve existir e como verificar. A metrologia confirma se o que foi feito bate com o que foi definido. A ciência dos materiais explica como o material vai se comportar e como pode ser ajustado por composição e tratamento. Os ensaios verificam se o comportamento real atende ao esperado e se há defeitos ocultos. E os processos de fabricação escolhem o caminho mais eficiente para produzir com qualidade. Esse conjunto é o que transforma uma ideia em componente confiável e, depois, em máquina funcionando de forma segura e repetível. Mecânica técnica é a base que conecta a física do movimento e do equilíbrio com o dimensionamento real de peças e estruturas. Ela começa com uma ideia simples. Qualquer modelo precisa fazer sentido nas unidades, precisa respeitar as leis do equilíbrio e do movimento, e precisa representar corretamente como as forças entram e saem de um corpo. A partir daí, você consegue analisar vigas, treliças, mecanismos, e também entender por que uma peça trinca, empena, escoa, torce, flamba ou falha por fadiga. Em paralelo, elementos de máquinas mostram como transformar teoria em componentes padronizados, e sistemas fluidomecânicos explicam como energia e pressão viram movimento, força e vazão em tubulações, bombas e circuitos hidráulicos. Análise dimensional é o primeiro filtro de qualidade de um cálculo. Antes de resolver qualquer problema, você precisa garantir que as grandezas envolvidas são coerentes. Dimensão não é unidade, é a natureza física por trás da unidade. Comprimento tem dimensão L. Tempo tem dimensão t, massa tem dimensão m, força tem dimensão m vezes L dividido por t ao quadrado. Quando você escreve uma equação, os dois lados precisam ter a mesma dimensão. Se um lado dá energia e o outro dá força, a equação está errada mesmo que os números pareçam bons. Em mecânica, análise dimensional evita erros comuns, como misturar pressão e força, confundir densidade com peso específico, misturar torque com energia ou usar uma fórmula de perda de carga com vazão em unidade errada. Além disso, análise dimensional ajuda a criar relações aproximadas quando você não sabe a fórmula completa. Se um fenômeno depende de densidade, velocidade e área, você consegue prever como ele escala se dobrar a velocidade ou mudar o diâmetro de um tubo. Esse raciocínio de escala é muito útil em projeto e em diagnóstico.
A mecânica do corpo rígido se organiza em estática, cinemática e dinâmica. Estática estuda corpos em equilíbrio, ou seja, sem aceleração. Cinemática descreve o movimento sem olhar para as forças, focando em posição, velocidade e aceleração. Dinâmica liga as duas coisas, mostrando como forças e momentos causam aceleração e mudança de movimento. O corpo rígido é um modelo ideal em que as distâncias entre pontos do corpo não mudam, ele não deforma. É um modelo excelente para muitos problemas de máquinas e estruturas quando a deformação é pequena em comparação com as dimensões, e também é o ponto de partida antes de entrar em resistência dos materiais, que é justamente onde a deformação passa a importar. Vetores são a linguagem natural da mecânica, porque força, velocidade e aceleração têm direção e sentido. Um vetor tem magnitude e orientação, e pode ser decomposto em componentes em eixos escolhidos. Essa decomposição é o que permite transformar um problema geométrico em equações algébricas. Quando você resolve um equilíbrio, você está dizendo que a soma vetorial das forças é zero e a soma vetorial dos momentos é zero. Momento, ou torque, é a tendência de uma força causar rotação em torno de um ponto ou eixo. O momento de uma força em relação a um ponto é dado pelo produto vetorial entre o vetor posição e a força, e em termos práticos seu módulo é a força vezes a distância perpendicular do ponto até a linha de ação da força. É por isso que uma chave de boca maior facilita soltar um parafuso, aumenta o braço de alavanca e, para a mesma força, aumenta o momento. O conceito físico de força está ligado à interação que pode mudar o estado de movimento de um corpo e também pode deformá-lo. Já o momento está ligado à capacidade de gerar rotação. Em máquinas, forças e momentos aparecem juntos o tempo todo. Uma correia puxa uma polia gerando torque no eixo. Um dente de engrenagem aplica força tangencial e radial. Um freio aplica um par de forças que gera torque resistente. O passo mais importante para não errar estática é o diagrama do corpo livre. Ele é o desenho do corpo isolado do resto do mundo, com todas as forças externas atuando nele. Pesos, reações de apoio, forças aplicadas, tensões em cabos, forças de contato, forças distribuídas equivalentes e momentos aplicados. O diagrama do corpo livre obriga você a ser honesto sobre o que está realmente agindo no corpo e elimina forças internas que não entram no equilíbrio do corpo como um todo. Um erro clássico é esquecer uma reação, desenhar um apoio com o tipo errado de restrição ou colocar uma força com direção errada. Em seguida vêm as condições de equilíbrio. Para um corpo rígido no plano, equilíbrio exige que a soma das forças em x seja zero, a soma das forças em y seja zero e a soma dos momentos em relação a qualquer ponto seja zero. Para um corpo no espaço, são 3 somas de forças e 3 somas de momentos. É comum escolher o ponto de somatório de momentos para eliminar incógnitas e simplificar o sistema. Forças podem ser concentradas ou distribuídas. Uma força concentrada é tratada como aplicada em um ponto, o que é uma idealização válida quando a área de contato é pequena frente às dimensões do corpo, como uma carga aplicada por um pino ou por um gancho. Já uma força distribuída representa carregamento espalhado ao longo de um comprimento ou área, como o peso próprio de uma viga, a pressão de um fluido sobre uma placa ou uma carga de pessoas sobre um piso. Em vigas, a carga distribuída é frequentemente dada em força por unidade de comprimento e pode ser uniforme ou variável. Para resolver equilíbrios, muitas vezes você substitui uma distribuição por uma força resultante equivalente aplicada no centroide da distribuição. Uma carga uniformemente distribuída ao longo de um trecho vira uma força igual à intensidade vezes o comprimento, aplicada no meio do trecho. Uma carga triangular vira uma força igual à área do triângulo, aplicada a 1/3 da base a partir do lado de maior intensidade. Esse tipo de equivalência é essencial para obter reações de apoio e esforços internos. Centro de gravidade é o ponto onde você pode considerar concentrado o peso do corpo para fins de equilíbrio externo. Em um campo gravitacional uniforme, coincide com o centro de massa. Encontrar o centro de gravidade é importante para estabilidade, levantamento, balanceamento e montagem. Se o centro de gravidade fica fora da base de apoio, o corpo tende a tombar. Em máquinas, centro de gravidade influencia vibração e esforços em mancais. Momento de inércia.
no contexto da estática e resistência, pode significar momento de inércia geométrico de área, que mede como a área está distribuída em relação a um eixo e controla a rigidez da flexão. Quanto maior o momento de inércia de uma seção, menor tende a ser a curvatura para um mesmo momento fletor. Por isso perfis e caixas são eficientes. Colocam o material longe do eixo neutro e aumentam muito o momento de inércia com pouco aumento de massa. Em dinâmica, momento de inércia também aparece como propriedade de massa em relação à rotação, controlando o quanto um corpo resiste a mudanças de velocidade angular. Em ambos os casos, a ideia é distribuição em torno de um eixo, mas uma é distribuição de área e outra é de massa. Vigas em equilíbrio são um dos tópicos mais importantes porque vigas aparecem em estruturas, suportes, chassi, bases, pontes rolantes e praticamente qualquer montagem que tenha vão e carga. O procedimento típico começa determinando reações nos apoios pela estática global. Depois, você estuda esforços internos ao longo da viga, esforço cortante e momento fletor e às vezes força normal. A variação do cortante está ligada à carga distribuída e a variação do momento está ligada ao cortante. Diagramas de cortante e momento são uma forma de enxergar onde estão os pontos críticos. O momento máximo geralmente é onde a flexão é mais severa e onde a tensão normal por flexão pode atingir valores perigosos. Em projetos reais, além de resistência, você também verifica deformação admissível, porque uma viga pode não romper e ainda assim flechar demais, prejudicando alinhamento, vedação ou estética. Treliças são estruturas formadas por barras ligadas em nós, projetadas para que as barras trabalhem principalmente a tração ou compressão, reduzindo momentos fletores. Isso torna a estrutura leve e eficiente. Em uma treliça ideal, as forças são aplicadas nos nós e as ligações são pinos, de modo que cada barra é um elemento de duas forças. O método dos nós resolve forças barra a barra aplicando equilíbrio em cada nó. O método das seções corta a treliça e usa equilíbrio de uma parte para achar forças em algumas barras diretamente. Identificar quais barras ficam tracionadas e quais ficam comprimidas é essencial, porque barras comprimidas estão sujeitas à flambagem, e isso muda completamente o dimensionamento. Treliças aparecem em pontes, coberturas, torres e até braços de máquinas. Resistência dos materiais entra quando você deixa de tratar o corpo como rigidamente indeformável e passa a avaliar tensões e deformações internas. Tensão é força interna por unidade de área. Deformação é a variação relativa de comprimento ou mudança de forma, associada ao carregamento. Tensão normal atua perpendicular à seção, típica de tração e compressão. Tensão de cisalhamento atua tangencialmente à seção, típica de esforços cortantes e torção. Em regime elástico linear, tensão e deformação se relacionam pela lei de Hooke. Tensão normal é módulo de elasticidade vezes deformação normal. Para cisalhamento, a tensão de cisalhamento se relaciona ao módulo de cisalhamento e à deformação angular. Esses módulos são propriedades do material e não dependem da geometria. A geometria entra na forma como as tensões se distribuem. Tensões críticas e admissíveis aparecem porque materiais não suportam tensão indefinidamente. Existem limites como limite de escoamento e limite de ruptura. Em projeto, você não trabalha no limite, você trabalha com tensão admissível, que é um valor menor obtido aplicando um fator de segurança. Esse fator considera incertezas de carga, variações de material, imperfeições, corrosão, fadiga, impacto e consequências da falha. Em estruturas, você pode usar critérios de tensões admissíveis ou critérios de estados limites, mas a lógica é sempre manter margem de segurança. Tração pura ocorre quando uma barra é carregada axialmente, gerando tensão normal aproximadamente uniforme na seção, igual à força axial dividida pela área. A deformação axial é proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área e inversamente proporcional ao módulo de elasticidade. Isso explica por que tirantes longos alongam mais e por que aumentar a área reduz alongamento. Em compressão axial, a tensão também é força sobre área, mas surge o risco de flambagem, especialmente em peças esbeltas. Torção pura ocorre quando um eixo é carregado por torque, gerando tensão de cisalhamento que varia com o raio, é zero no centro e máxima na superfície. A distribuição e a rigidez torsional dependem do momento polar de inércia da seção.
Isso é crucial em eixos de transmissão. A falha por torção geralmente inicia na superfície, onde a tensão é maior, e a rigidez afeta o ângulo de torção, que influencia alinhamento e comportamento dinâmico. Flexão pura é um modelo em que uma viga está submetida predominantemente a momento fletor sem esforço cortante, o que simplifica a análise de tensões. A tensão normal por flexão varia linearmente com a distância ao eixo neutro, é máxima nas fibras mais afastadas e zero no eixo neutro. A fórmula clássica liga momento, tensão, momento de inércia e distância ao eixo neutro, mostrando que aumentar o momento de inércia reduz a tensão para o mesmo momento aplicado. Na prática, vigas reais têm flexão concortante, então além da tensão normal, há tensões de cisalhamento associadas ao esforço cortante, que têm distribuição diferente e são relevantes em regiões próximas a apoios e cargas concentradas e também em seções não muito altas. Cargas combinadas são a realidade. Um eixo pode estar ao mesmo tempo em torção por transmissão de torque e em flexão por força de engrenagem ou polia, além de ter esforço axial por hélices ou acoplamentos. Uma coluna pode ter compressão e flexão por excentricidade de carga. Nesses casos, você combina tensões e usa critérios de falha, como critérios baseados em energia de distorção para materiais dúcteis ou critérios de tensão máxima para materiais frágeis, dependendo do contexto. Também entram concentrações de tensão em entalhes, furos, rasgos de chaveta e mudanças de seção. Essas descontinuidades elevam a tensão local e são pontos típicos de início de trinca, principalmente em fadiga. Flambagem é uma instabilidade de elementos comprimidos esbeltos. Em vez de esmagar pelo material, a peça perde estabilidade lateral e dobra. A carga crítica de flambagem depende do módulo de elasticidade, do momento de inércia da seção e do comprimento efetivo, que por sua vez depende das condições de apoio. Um mesmo perfil pode suportar muito em compressão se for curto, e quase nada se for longo e mal apoiado. Em estruturas e máquinas, flambagem aparece em colunas, tirantes comprimidos, hastes de cilindros e perfis. O projeto precisa considerar esbeltez, imperfeições iniciais e efeitos de segunda ordem, porque na prática a peça nunca é perfeitamente reta nem a carga é perfeitamente centrada. Elementos de máquinas traduzem esses conceitos em componentes padronizados que precisam ser selecionados e dimensionados. Elementos de fixação, como parafusos, são essenciais porque a maior parte das máquinas é montada, não soldada. Um parafuso funciona como um elemento elástico. Ao apertar, você aplica uma pré-carga que cria força de aperto e atrito entre as superfícies, e isso é o que realmente resiste a muitos carregamentos laterais sem que o parafuso trabalhe em cisalhamento direto. Por isso, torque de aperto, lubrificação, classe do parafuso e condição da rosca importam. Falhas comuns incluem afrouxamento por vibração, ruptura por fadiga quando a pré-carga é inadequada e arrancamento de rosca em materiais fracos. Pinos são usados para posicionamento, articulação e cisalhamento controlado. Podem ser pinos elásticos, cúnicos ou cilíndricos e geralmente trabalham em cisalhamento e esmagamento. Uniões soldadas são fixações permanentes e muito usadas em estruturas e suportes. Elas exigem atenção à geometria da junta, à qualidade do cordão, às tensões residuais e à zona afetada pelo calor. Do ponto de vista de projeto, a solda precisa resistir à tração, cisalhamento e flexão conforme o carregamento e, do ponto de vista de fabricação, precisa de procedimento adequado e inspeção quando a criticidade é alta. Elementos de apoio incluem buchas, mancais, rolamentos e guias. Buchas são mancais de deslizamento, úteis quando você quer simplicidade, robustez, boa capacidade de carga e tolerância a choques, muitas vezes com materiais como bronze, polímeros ou metais sinterizados. Mancais de deslizamento exigem lubrificação e controle de folga para manter filme de óleo e evitar desgaste e aquecimento. Rolamentos de elementos rolantes, como esferas e rolos, reduzem atrito e facilitam altas velocidades, mas são sensíveis à contaminação, desalinhamento e montagem incorreta. Seleção de rolamento envolve carga radial, carga axial, velocidade, vida requerida e ambiente. Guias controlam movimento linear, como guias prismáticas, guias lineares com recirculação e guias de deslizamento. Elas precisam de rigidez, precisão, lubrificação e proteção contra cavacos e poeira, principalmente em máquinas-ferramenta. Elementos de transmissão incluem eixos, polias, correias e engrenagens.
Eixos transmitem torque e suportam cargas de flexão. São dimensionados por combinação de torção e flexão, verificação de tensão, deformação e, em muitos casos, fadiga. Polias e correias transmitem potência por atrito ou engrenamento no caso de correias sincronizadas. Elas são úteis por serem baratas, absorverem choque e permitirem distância entre eixos, mas podem patinar, exigir tensionamento e ter limitações de temperatura e ambiente. Engrenagens transmitem potência com relação fixa e alta eficiência, suportando cargas elevadas em volume relativamente pequeno. Porém, exigem fabricação precisa, lubrificação, alinhamento e controle de ruído. Forças em engrenagens têm componente tangencial, que transmite torque, e componente radial, que carrega mancais. Em helicoidais aparece componente axial também. Por isso, a seleção do tipo de rolamento e a configuração do eixo dependem da engrenagem. Acoplamentos mecânicos ligam eixos. Alguns são rígidos e exigem alinhamento perfeito, outros são flexíveis e compensam desalinhamentos angulares, paralelos e axiais, reduzindo vibração e cargas em mancais. Há acoplamentos elásticos, de engrenagem, de disco e muitos outros. A escolha depende de torque, desalinhamento, rigidez torsional e necessidade de amortecimento. Freios são elementos de controle de movimento. Dissipam energia cinética em calor por atrito ou em sistemas regenerativos, retornam energia. Freios podem ser a disco, tambor, banda ou eletromagnéticos, e o dimensionamento envolve torque de frenagem, energia por ciclo, dissipação térmica e desgaste. Elementos elásticos, como molas, armazenam energia e aplicam força. Podem ser helicoidais de compressão, tração, torção, molas prato, feixes de lâminas. Parâmetros importantes incluem constante elástica, curso, pré-carga, tensões máximas e fadiga, porque molas frequentemente operam em regime cíclico e podem falhar por fadiga mesmo com tensões abaixo do escoamento. Sistemas fluidomecânicos entram quando a máquina interage com líquidos e gases, seja para transportar, resfriar, lubrificar ou atuar. Mecânica dos fluidos começa com propriedades: densidade, viscosidade, pressão, temperatura, peso específico e compressibilidade. Pressão é força por área e age em todas as direções em um fluido em repouso. Na estática dos fluidos, aparecem teoremas clássicos. O teorema de Sevin descreve a variação de pressão com a profundidade. Em um fluido incompressível e em repouso, a pressão aumenta linearmente com a profundidade, proporcional à densidade, gravidade e altura de coluna. Isso explica por que reservatórios altos geram maior pressão na base e por que em hidráulica a altura é uma forma direta de representar energia. O princípio de Pascal diz que uma variação de pressão aplicada a um fluido confinado é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido e às paredes do recipiente. É a base do macaco hidráulico. Uma força pequena em um pistão de área pequena gera uma pressão que, aplicada a um pistão de área grande, gera uma força grande. O princípio de Arquimedes descreve o empuxo. Um corpo imerso em um fluido sofre uma força para cima igual ao peso do fluido deslocado. Isso explica flutuação de barcos, medição de densidade e comportamento de peças em banhos de tratamento. Para escoamentos, você usa equações básicas em um volume de controle. A abordagem de volume de controle olha para uma região no espaço onde o fluido entra e sai. A conservação de massa diz que, em regime permanente e incompressível, a vazão volumétrica é constante ao longo de uma linha de escoamento em uma tubulação sem ramificações. Isso é a equação da continuidade, expressa como área vezes velocidade média constante. Se a área diminui, a velocidade aumenta. A conservação de energia aparece no teorema de Bernoulli, que, em uma forma ideal, diz que a soma de energia de pressão, energia cinética e energia potencial por unidade de peso se mantém ao longo de uma linha de corrente. Em termos práticos, pressão pode ser convertida em velocidade ou em altura e vice-versa. No mundo real, entram perdas, atrito com a parede, turbulência, mudanças de direção, válvulas e conexões. Por isso, Bernoulli em engenharia inclui termos de perda de carga e também termos de máquinas, como bombas que adicionam energia ao fluido e turbinas que retiram. Escoamento incompressível é um bom modelo para a maioria dos líquidos e para gases em baixas velocidades e pequenas variações de pressão. Em tubulações, você calcula a perda de carga distribuída ao longo do comprimento e perda localizada em acessórios.
A perda distribuída depende do comprimento, do diâmetro, da velocidade, da densidade e de um fator de atrito que depende do regime de escoamento e da rugosidade relativa do tubo. O regime de escoamento pode ser laminar, quando as camadas deslizam de forma ordenada, ou turbulento, quando a mistura é intensa e maior perda. Viscosidade influencia fortemente o regime. Perdas localizadas ocorrem em curvas, T's, válvulas, reduções, expansões e entradas e saídas, e são muitas vezes representadas por coeficientes que multiplicam a energia cinética. Em projeto, somar perdas corretamente é essencial para escolher bomba, diâmetro de tubulação e válvulas, e para garantir vazão e pressão nos pontos de consumo. Acessórios de tubulação têm nomenclatura e simbologia próprias em diagramas. Você precisa reconhecer registros, válvulas de bloqueio, válvulas de retenção, válvulas de controle, filtros, purgadores, conexões, reduções e instrumentos. Tipos de válvulas têm funções diferentes. Válvulas de esfera e gaveta são boas para bloqueio com baixa perda quando totalmente abertas, mas não são ideais para controle fino em certas condições. Válvulas globo são melhores para controle, mas têm maior perda de carga. Válvulas borboleta são compactas e comuns em grandes diâmetros. Retenções evitam refluxo, protegendo bombas e processos. Em hidráulica e pneumática, há válvulas direcionais, de pressão, de vazão e proporcionais, mas mesmo em tubulação industrial convencional a escolha da válvula impacta eficiência e estabilidade. Bombas hidráulicas, no contexto de movimentação de fluidos, são máquinas que adicionam energia ao escoamento para vencer perdas e elevar pressão ou altura. Elas podem ser classificadas em bombas de deslocamento positivo e bombas dinâmicas. Bombas centrífugas são dinâmicas e muito usadas por simplicidade e custo, sendo adequadas para grandes vazões e pressões moderadas. Bombas de deslocamento positivo, como engrenagens, palhetas e pistões, fornecem vazão mais diretamente ligada à rotação e conseguem pressões maiores, sendo muito usadas em sistemas hidráulicos de potência. Componentes principais incluem carcaça, rotor ou impulsor, eixo, vedação, mancais e, dependendo do tipo, válvulas internas. Seleção de bomba envolve vazão requerida, altura manométrica total, NPSH disponível para evitar cavitação, eficiência, compatibilidade com o fluido e controle. Cavitação é um fenômeno crítico. Quando a pressão local cai abaixo da pressão de vapor do líquido, formam-se bolhas que colapsam em regiões de maior pressão, causando ruído, vibração, erosão e perda de desempenho. Controlar perda na sucção e escolher instalação adequada é essencial. Sistemas óleo-hidráulicos são uma aplicação de fluidomecânica voltada para a transmissão de potência e controle preciso de força e movimento. O conceito básico é usar um fluido, geralmente óleo, como meio de transmitir energia por pressão, aproveitando o princípio de Pascal. Em hidráulica de potência, pressão elevada combinada com áreas de pistão gera forças muito grandes com atuadores relativamente compactos. Um sistema hidráulico típico tem reservatório, bomba, motor de acionamento, filtros, válvulas, atuadores, tubulações, conexões e instrumentos de medição. O óleo não é só um fluido. Ele também lubrifica, ajuda a dissipar calor e protege contra corrosão, mas é sensível à contaminação e degradação térmica. Elementos essenciais de circuitos hidráulicos incluem válvulas direcionais, que controlam o sentido do fluxo e, portanto, o sentido do movimento de cilindros e motores hidráulicos. Válvulas de controle de pressão, como válvulas de alívio, redutoras e de sequência, que protegem o sistema e definem níveis de pressão para etapas de operação. Válvulas de controle de vazão, que ajustam velocidade de atuadores controlando a vazão. Válvulas de retenção, simples ou pilotadas, que impedem retorno e permitem travamento de carga, e acumuladores, que armazenam energia hidráulica e amortecem pulsações. Atuadores podem ser cilindros, que convertem energia hidráulica em movimento linear, e motores hidráulicos, que convertem em rotação. Cilindros podem ser de simples ação, com retorno por mola ou carga, ou de dupla ação, com controle nas duas direções. Motores podem ser de engrenagens, palhetas ou pistões, com características de torque, velocidade e eficiência diferentes. Transmissões hidráulicas se destacam por alta densidade de potência e controle suave, mas exigem atenção a perdas, aquecimento e limpeza do fluido. A potência hidráulica disponível é aproximadamente pressão vezes vazão,
então você pode obter alta potência com alta pressão mesmo com vazões moderadas. Só que qualquer perda de carga em válvulas e tubulações vira calor, e isso eleva a temperatura do óleo, reduz viscosidade, aumenta vazamentos internos e acelera a degradação. Por isso, sistemas hidráulicos precisam de trocadores de calor em muitos casos, e precisam de filtragem correta para manter o nível de contaminação baixo. Contaminação é uma das maiores causas de falha. Partículas riscam superfícies, travam carretéis de válvulas, aumentam desgaste de bombas e causam falhas intermitentes difíceis de diagnosticar. Leitura e interpretação de diagramas hidráulicos é uma competência essencial. Um diagrama não é um desenho físico, é um esquema funcional. Você precisa reconhecer símbolos padronizados de bombas, válvulas, atuadores, linhas de pressão, retorno e dreno, e entender posições de válvulas e condições de acionamento por mola, solenoide, piloto hidráulico ou manual. A interpretação correta permite seguir o caminho do fluxo em cada condição: repouso, avanço, recuo, travamento, alívio e também entender intertravamentos, sequências e segurança. Em muitos circuitos, uma válvula de alívio define a pressão máxima e protege contra sobrecarga. Válvulas de retenção pilotadas evitam que uma carga desça se houver perda de pressão. Válvulas de controle de vazão com compensação de pressão mantêm velocidade mais constante apesar de variações de carga. Esse raciocínio de o que acontece com o fluxo é o equivalente hidráulico do diagrama do corpo livre na estática. É a ferramenta mental que impede diagnóstico por tentativa e erro. Ao integrar tudo, a mecânica técnica fornece o alicerce do equilíbrio e do movimento. A resistência dos materiais garante que a peça não falhe e não deforme além do aceitável. Elementos de máquinas oferecem soluções padronizadas e confiáveis para transmitir movimento, suportar cargas e fixar componentes, e sistemas fluidomecânicos e óleo-hidráulicos trazem o domínio de pressão, vazão e energia para movimentar e controlar máquinas em ambiente industrial. Com essa base, qualquer problema real fica mais tratável. Você consegue desenhar o corpo livre, identificar forças e momentos, obter reações e esforços, converter isso em tensões e deformações, selecionar o elemento mecânico adequado, e então verificar se a solução funciona também do ponto de vista de fluido, lubrificação, perdas e controle, chegando a um sistema seguro, eficiente e manutenível. Sistemas pneumáticos começam pela compreensão do gás como fluido de trabalho. Diferente de líquidos, gases são altamente compressíveis, e essa compressibilidade é justamente o que torna a pneumática prática para automação. Você armazena energia em forma de ar comprimido e a libera de maneira controlada em cilindros e motores pneumáticos. Para modelar isso com segurança e prever consumo, força e desempenho, precisamos de fundamentos de termodinâmica dos gases, propriedades físicas, relações fundamentais e, na maioria das aplicações industriais, a lei dos gases perfeitos. A termodinâmica estuda como energia, trabalho e calor se relacionam. Em gases, é essencial distinguir grandezas de estado como pressão, volume e temperatura. Pressão é força por área exercida pelas moléculas ao colidirem com as paredes do recipiente. Volume é o espaço ocupado. Temperatura está ligada à energia cinética média das moléculas. Em pneumática industrial, quase sempre trabalhamos com pressões moderadas, temperaturas próximas ao ambiente e ar como mistura gasosa, e por isso o modelo de gás ideal funciona bem. A equação de estado PV igual a nRT relaciona pressão absoluta P, volume V, quantidade de matéria N, constante dos gases R e temperatura absoluta T. Um detalhe que causa muitos erros é o uso de pressão absoluta e não a manométrica. Pressão manométrica é a que um manômetro indica acima da atmosfera. Pressão absoluta é a manométrica somada à pressão atmosférica. Como a equação PV igual a nRT exige pressão absoluta, qualquer cálculo de consumo, densidade e massa de ar deve usar a absoluta. Propriedades físicas importantes dos gases incluem densidade, viscosidade, compressibilidade e umidade. Densidade do ar varia com a pressão e a temperatura. Ao comprimir, a densidade aumenta, ao aquecer, a densidade diminui. Viscosidade do ar influencia perdas por atrito em tubulações e válvulas, embora em pneumática a compressibilidade e a turbulência muitas vezes dominem o comportamento. A umidade é crítica porque o ar atmosférico contém vapor d'água. Ao comprimir e depois resfriar, esse vapor pode condensar, formando água líquida na rede.
Água no sistema provoca corrosão, arraste de contaminantes, travamento de válvulas, lavagem de lubrificação interna e falhas intermitentes. Por isso, produção e distribuição de ar comprimido não é apenas ter um compressor, envolve condicionamento do ar para entregar pressão e qualidade adequadas ao ponto de uso. As relações fundamentais em processos com gases aparecem quando você comprime, expande, aquece ou resfria. Em um processo isotérmico, a temperatura é constante, e para um gás ideal vale PV constante. Em um processo isobárico, a pressão é constante e o volume varia com a temperatura. Em um processo isocórico, o volume é constante e a pressão varia com a temperatura. Em compressões reais, muitas vezes o processo é politrópico, ficando entre isotérmico e adiabático. A compressão adiabática ideal é aquela sem troca de calor com o ambiente durante o processo. Ela eleva a temperatura do ar significativamente. Esse aquecimento explica por que compressores precisam de resfriamento e por que a linha de descarga sai quente. Depois, ao resfriar o ar em pós-resfriadores e ao longo da tubulação, a umidade condensa e precisa ser separada e drenada. A produção e distribuição do ar comprimido começa na captação e filtragem do ar ambiente. O ar entra no compressor e é comprimido até uma pressão superior à necessária no consumo, porque haverá perdas no tratamento e na rede. Em seguida, normalmente há um pós-resfriador para reduzir temperatura e facilitar separação de condensado. Depois vêm separadores de água, filtros de partículas e coalescentes, secadores e reservatórios. O reservatório, ou vaso de pressão, estabiliza a rede, reduz pulsação, fornece volume para picos de consumo e permite que o compressor opere com ciclos mais adequados. A distribuição envolve tubulações dimensionadas para limitar queda de pressão, com pontos de drenagem, inclinação adequada para coletar condensado, e tomadas feitas preferencialmente na parte superior da linha para evitar arraste de água. Em redes grandes, uma filosofia comum é usar um anel principal, que melhora a estabilidade de pressão e reduz perdas em comparação com uma linha única longa. Compressores podem ser classificados de várias formas, mas uma divisão essencial é entre compressores de deslocamento positivo e compressores dinâmicos. Nos de deslocamento positivo, o ar é aprisionado em uma câmara e seu volume é reduzido, elevando a pressão. Aqui entram os compressores alternativos de pistão e os rotativos, como parafuso, palhetas e lóbulos. Nos dinâmicos, como centrífugos, a energia é transferida ao ar por um rotor de alta velocidade e convertida em pressão por difusores. Em automação e oficinas, pistão é comum em potências menores e intermitência, com manutenção relativamente simples. Parafuso é muito usado em indústria por fornecer fluxo contínuo, boa eficiência e menor pulsação, sendo excelente para operação contínua. Palhetas também aparecem em alguns segmentos por simplicidade. Centrífugos são comuns em grandes vazões e instalações de alto porte. Os principais componentes de um compressor incluem o conjunto de compressão, motor de acionamento, sistema de admissão com filtro, sistema de lubrificação quando aplicável, sistema de resfriamento, válvulas internas, controle de carga e descarga, além de dispositivos de segurança como válvula de alívio e pressostatos. Em compressores de parafuso com óleo, o óleo participa do processo selando folgas, removendo calor e lubrificando, e por isso existe separador de óleo na saída para reduzir arraste. Em sistemas que exigem ar sem óleo, usa-se compressor isento de óleo ou tratamento adicional. A escolha do tipo de compressor depende de vazão, pressão, perfil de consumo, qualidade do ar requerida, custo de energia e custo de manutenção. Do lado do consumo, circuitos pneumáticos são formados por elementos essenciais que controlam direção, vazão e pressão. A pressão determina a força nos atuadores, porque a força teórica em um cilindro é aproximadamente pressão vezes área do pistão, lembrando que essa pressão é a efetiva no atuador após perdas e que existem forças de atrito e contrapressão. A vazão determina a velocidade do atuador, porque a velocidade do pistão depende do fluxo volumétrico que entra na câmara dividido pela área. Por isso, controlar velocidade normalmente é controlar vazão. Elementos típicos incluem unidade de preparação do ar, normalmente filtro, regulador e, quando necessário, lubrificador, além de válvulas direcionais, válvulas reguladoras de fluxo, válvulas de escape rápido, válvulas de retenção e atuadores como cilindros de simples e dupla ação.
A unidade de preparação do ar existe porque o ar que sai do compressor não é automaticamente adequado para válvulas e atuadores de precisão. O filtro remove partículas e parte do condensado. O regulador estabiliza a pressão a um valor adequado ao circuito, reduzindo variações e economizando energia. O lubrificador, quando usado, adiciona névoa de óleo para componentes que exigem lubrificação interna. Porém, muitas aplicações modernas preferem componentes sem lubrificação adicional para evitar contaminação do ambiente e problemas de compatibilidade. Em ambientes com instrumentação, pintura, alimentos ou processos sensíveis, o lubrificador é evitado e a qualidade do ar é garantida com filtragem e secagem. Válvulas direcionais comandam o caminho do ar para avançar, recuar ou travar atuadores. Elas são descritas pelo número de vias e posições, como 3, 2, 5, 2 e 5, 3. Uma 3, 2 é comum para cilindro de simples ação. Uma 5, 2 é típica para cilindro de dupla ação, alternando alimentação e exaustão nas duas câmaras. Uma 5, 3 com centro fechado pode travar o cilindro, enquanto centros diferentes podem exaurir ou pressurizar conforme a necessidade. A atuação pode ser manual, mecânica, pneumática por piloto ou elétrica por solenoide. É aqui que entra a eletropneumática. A parte elétrica, com botões, sensores, relés ou CLP, comanda solenoides que mudam o estado de válvulas, e a parte pneumática executa o movimento com potência. Leitura e interpretação de diagramas pneumáticos exige reconhecer símbolos padronizados e entender o estado de repouso e o estado com acionamento. Você acompanha a linha de alimentação desde a preparação até as válvulas e atuadores, identifica linhas de trabalho, exaustões e pilotos. Em diagramas, o posicionamento dos quadrados representa as posições da válvula, e as conexões internas mostram quais vias se comunicam em cada posição. O retorno por mola indica qual posição é a de repouso. Em eletropneumática, além do diagrama pneumático, você precisa do diagrama elétrico de comando, onde bobinas de solenoide, contatos de relés e sinais de sensores definem a lógica. Diagnóstico costuma seguir um método. Primeiro confirmar pressão e qualidade do ar, depois verificar se a válvula recebe sinal de comando, se comuta mecanicamente, se há fluxo e se o atuador está travado por carga, atrito, falta de lubrificação, amortecimento excessivo ou contrapressão. Passando para máquinas térmicas e refrigeração, o centro do assunto é temperatura, calor e conversão de energia. Temperatura é uma medida relacionada ao estado térmico, e diferentes escalas existem para uso prático e científico. Celsius define 0 e 100 graus com base na água, Fahrenheit é comum em alguns países, e Kelvin é a escala absoluta usada em termodinâmica, onde 0 Kelvin é o zero absoluto. Para cálculos termodinâmicos, Kelvin é essencial porque muitas relações usam temperatura absoluta, como na lei dos gases e em eficiência de ciclos ideais. Calorimetria estuda trocas de calor. Calor específico é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de uma massa unitária de uma substância em 1 grau. Isso explica por que a água é tão usada em refrigeração, possui alto calor específico e absorve muita energia com pequena variação de temperatura. Condução de calor é transferência através de um material por gradiente de temperatura, dependente da condutividade térmica, da área e da espessura. Em máquinas e tubulações, condução determina isolamento e perdas. Calor sensível é o que muda a temperatura sem mudar fase. Calor latente é o que muda a fase sem mudar temperatura, como vaporização e condensação. Em refrigeração, o calor latente é o grande protagonista. Um refrigerante evaporando absorve muita energia mantendo temperatura quase constante, e isso permite remover calor do ambiente de maneira eficiente. Dilatações térmicas são efeitos inevitáveis. Materiais se expandem ao aquecer e contraem ao resfriar. Em máquinas, isso afeta folgas, alinhamento, interferências, aperto de parafusos e vedação. Em tubulações, dilatação pode gerar tensões e empenamento se não houver suportes adequados, curvas de dilatação ou compensadores. Em motores, dilatação influencia folgas de pistão e válvulas. Ignorar dilatação em projeto e manutenção cria travamentos, vazamentos e falhas prematuras. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia aplicada a sistemas térmicos.
A variação de energia interna de um sistema é igual ao calor recebido menos o trabalho realizado pelo sistema, dependendo da convenção de sinais. Em linguagem de engenharia, ela permite fechar balanços de energia, quanto de energia entra, quanto sai e quanto se acumula. A segunda lei introduz a direção natural dos processos e o conceito de entropia. Ela diz, em essência, que não existe máquina térmica que converta todo o calor em trabalho. Sempre haverá rejeição de calor para um reservatório a temperatura mais baixa. Também diz que processos reais geram irreversibilidades, e por isso a eficiência real é sempre menor que a ideal. Para a refrigeração, a segunda lei é ainda mais direta. Para transferir calor de um corpo frio para um corpo quente, é necessário fornecer trabalho, por exemplo, via compressor. Ciclos térmicos são sequências repetidas de processos em que um fluido de trabalho retorna ao estado inicial. Em máquinas térmicas, o objetivo é obter trabalho a partir de calor, como em motores e turbinas. Em máquinas frigoríficas, o objetivo é retirar calor de um ambiente e rejeitá-lo a outro, gastando trabalho. O ciclo de refrigeração por compressão de vapor é o mais comum em refrigeração e ar-condicionado. Ele tem 4 etapas principais: compressão do vapor no compressor, condensação no condensador rejeitando calor para o ambiente externo, expansão através de um dispositivo de expansão reduzindo pressão e temperatura, e evaporação no evaporador absorvendo calor do ambiente interno. O refrigerante circula mudando de fase, e a eficiência do sistema é expressa por um coeficiente de performance, que compara o calor removido com o trabalho gasto. Tipos de compressores em refrigeração incluem alternativos, rotativos, scroll, parafuso e centrífugos, escolhidos conforme capacidade e aplicação. Em ar-condicionado residencial, scroll e rotativos são comuns pela compacidade e eficiência. Em refrigeração comercial e industrial, alternativos e parafuso aparecem bastante. Componentes de sistemas de refrigeração e ar-condicionado incluem compressor, condensador, dispositivo de expansão, evaporador, acumuladores, separadores de óleo, filtros secadores, visor de líquido, válvulas de serviço e controles de pressão e temperatura. O fluido refrigerante precisa ter características adequadas de pressão de trabalho, temperatura de ebulição, estabilidade química, compatibilidade com materiais e óleo, além de requisitos ambientais e de segurança, como inflamabilidade e potencial de aquecimento global. Os lubrificantes em refrigeração são parte crítica porque retornam ao compressor, lubrificam e também interagem com o refrigerante. Por isso há óleos minerais, POU, PAG e outros, cada um compatível com certos refrigerantes e compressores. Uma troca errada de óleo pode causar falta de lubrificação, falhas de isolamento em compressores elétricos e formação de ácidos. Carta psicrométrica é uma ferramenta para ar-condicionado porque o ar é uma mistura de ar seco e vapor d'água. No conforto térmico, não importa só a temperatura, mas também a umidade. A carta relaciona a temperatura de bulbo seco, umidade relativa, umidade absoluta, entalpia e temperatura de bulbo úmido. Com ela, você visualiza processos como resfriamento sensível, desumidificação, aquecimento e umidificação. Por exemplo, quando você resfria o ar abaixo do ponto de orvalho, ocorre condensação e a umidade absoluta diminui. Isso explica por que um ar-condicionado não só esfria, mas também seca o ambiente. Trocadores de calor são equipamentos onde a transferência de energia térmica entre dois fluidos sem mistura direta, na maioria dos casos. Existem trocadores de placas, casco e tubos, serpentinas, aletados e muitos outros. O desempenho depende de área de troca, coeficientes de convecção, condutividade, incrustação e diferença média de temperatura entre correntes. Em refrigeração, evaporadores e condensadores são trocadores de calor específicos. Um absorve calor evaporando o refrigerante, o outro rejeita calor condensando. Em manutenção, sujidade, incrustação e falta de fluxo de ar ou água derrubam eficiência e aumentam consumo. Motores de combustão interna são máquinas térmicas que convertem energia química do combustível em trabalho mecânico. No ciclo Otto, típico de motores a gasolina e etanol, a mistura ar-combustível é comprimida e inflamada por centelha, e a queima ocorre de forma aproximada a volume constante no modelo ideal. No ciclo diesel, o ar é comprimido a alta taxa, elevando temperatura, e o combustível é injetado e auto-inflama, e a adição de calor no modelo ideal ocorre de forma aproximada a pressão constante.
Motores reais não seguem ciclos ideais, mas esses modelos explicam tendências. Taxas de compressão mais altas tendem a aumentar a eficiência térmica, e isso é uma das razões de motores diesel serem eficientes. Motores podem ser de 2 tempos ou 4 tempos. No 4 tempos, há admissão, compressão, combustão, expansão e escape, com uma combustão a cada 2 rotações. No 2 tempos, há uma combustão a cada rotação, com sobreposição de processos, maior densidade de potência, porém maior desafio de emissões e lubrificação em certas configurações. Principais componentes de motores incluem bloco, cabeçote, pistões, anéis, bielas, virabrequim, comando de válvulas, sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento, sistema de admissão e escape e, conforme o caso, turboalimentação e intercooler. Sistemas de alimentação e ignição variam com o tipo de motor. Em manutenção e diagnóstico, sintomas como perda de potência, fumaça, consumo de óleo, aquecimento e ruídos apontam para causas prováveis. Baixa compressão por desgaste de anéis ou válvulas, falhas de injeção, entupimentos de filtro, problemas de turbo, sincronismo incorreto, falha de sensores e vazamentos no arrefecimento. Análise moderna combina leitura de parâmetros, testes de compressão, testes de vazão de bicos, análise de gases e inspeção de óleo para detectar contaminação e desgaste. Um bom diagnóstico evita troca desnecessária e reduz tempo parado. Em equipamentos de caldeiraria e sistemas a vapor, o tema é geração e uso de vapor como meio de transportar energia. Caldeiras podem ser flamotubulares ou aquatubulares, entre outras configurações, e convertem energia do combustível em energia térmica da água e do vapor. Sistemas a vapor têm componentes como caldeira, economizador, superaquecedor em certos casos, linhas de vapor, válvulas de controle, separadores de condensado, purgadores, bombas de alimentação, tanque de condensado e sistemas de segurança. Vapor é excelente para aquecimento de processos, esterilização e acionamento de turbinas a vapor. Em turbinas, o vapor expande através de estágios e gera torque no eixo, convertendo energia térmica em mecânica. Segurança é central em vapor. Pressão e temperatura elevadas exigem válvulas de segurança, inspeções, controle de nível, qualidade da água para evitar incrustação e corrosão e procedimentos rígidos. Lubrificação é o tema que conecta mecânica com confiabilidade. Atrito e desgaste são inevitáveis quando há contato entre superfícies em movimento relativo. Lubrificar significa criar uma película que reduz contato metal-metal, diminui atrito, remove calor, protege contra corrosão e ajuda a expulsar contaminantes. Tipos de lubrificação podem ser classificados pelo regime. Lubrificação hidrodinâmica ocorre quando existe película completa de óleo sustentando a carga, como em mancais de deslizamento bem projetados. Lubrificação limite ocorre quando a película é muito fina e há contato parcial, exigindo aditivos que protegem quimicamente a superfície. Lubrificação mista é intermediária e é comum em partidas e paradas. Enrolamentos. Muitas vezes a lubrificação é elasto-hidrodinâmica, com filme muito fino sob alta pressão e deformação elástica local. Óleos lubrificantes têm características fundamentais como viscosidade, índice de viscosidade, estabilidade térmica, resistência à oxidação, demussibilidade, capacidade de formar filme, detergência e dispersância, além de compatibilidade com vedantes. Viscosidade é a resistência ao escoamento e é a propriedade mais crítica. Óleo muito fino pode não sustentar a carga e causar desgaste. Óleo muito grosso aumenta perdas por arrasto e aquece. Índice de viscosidade indica o quanto a viscosidade muda com a temperatura. Um índice alto é desejável quando há grande variação térmica. Aditivos existem para melhorar desempenho. Antioxidantes, antidesgaste, extrema pressão, antiespumantes, melhoradores de índice de viscosidade, detergentes e dispersantes. Especificações API classificam óleos de motor por nível de desempenho e compatibilidade com motores e emissões. SAE classifica viscosidade, como SAE 10W40, indicando comportamento em baixa e alta temperatura. A escolha correta depende de projeto do motor, temperatura ambiente, carga, intervalos de troca e combustível. Graxas são lubrificantes semissólidos, tipicamente óleo base mais espessante e aditivos. Elas ficam no local e são úteis quando não há sistema de circulação de óleo ou quando se quer vedação adicional contra água e poeira.
Características importantes incluem consistência, muitas vezes indicada por NLGI, estabilidade mecânica, ponto de gota, resistência à lavagem por água e compatibilidade com materiais. Aplicações típicas incluem rolamentos, articulações, pinos e mancais em condições onde relubrificação periódica é possível. Um erro comum em manutenção é misturar graxas incompatíveis, causando separação do óleo base e perda de propriedade. Fechando com eletricidade básica, porque pneumática e refrigeração quase sempre envolvem motores, sensores, solenoides e controles, precisamos lembrar fundamentos elétricos que sustentam comandos e acionamentos. Corrente elétrica convencional é definida como o fluxo de cargas positivas do potencial mais alto para o mais baixo, embora em metais os elétrons se movam no sentido oposto. Tensão é a diferença de potencial que empurra a corrente. Resistência é a oposição ao fluxo de corrente. A lei de Ohm relaciona essas grandezas. Tensão igual a resistência vezes corrente. Potência elétrica é a taxa de transferência de energia e, em corrente contínua, vale tensão vezes corrente. O efeito Joule descreve o aquecimento em condutores e resistores quando passam corrente, proporcional ao quadrado da corrente vezes a resistência. Em comandos industriais, isso explica aquecimento em bobinas, perdas em cabos e dimensionamento de componentes. Associação de resistores em série soma resistências e mantém a mesma corrente. Em paralelo, mantém a mesma tensão e reduz a resistência equivalente, porque as correntes se dividem. Isso é útil ao entender sensores resistivos, divisores de tensão e shunts de medição. As regras de Kirchhoff organizam circuitos. A soma das correntes em um nó é zero quando consideradas entradas e saídas, e a soma das tensões em uma malha fechada é zero. Em eletropneumática, essas regras aparecem implicitamente quando você monta circuitos de comando com relés, botões e bobinas, e explicitamente quando dimensiona fontes, verifica quedas de tensão e garante que a bobina da válvula solenoide recebe a tensão correta mesmo com cabos longos e múltiplos acionamentos. Juntando tudo em uma visão única, pneumática depende de ar comprimido produzido, tratado e distribuído com qualidade e pressão estáveis. Circuitos pneumáticos e eletropneumáticos dependem de válvulas e atuadores corretamente selecionados e de diagramas bem interpretados. Máquinas térmicas e refrigeração dependem de entender calor, entalpia, mudança de fase, ciclos e componentes, além de propriedades de refrigerantes e lubrificantes. Lubrificação garante vida útil de compressores, motores, mancais e engrenagens. E eletricidade básica sustenta a automação, os acionamentos e a segurança elétrica desses sistemas. Quando você domina esses fundamentos, consegue tanto projetar e ajustar um sistema quanto diagnosticar falhas típicas, como queda de pressão por vazamento, água na linha por secagem insuficiente, travamento de válvula por contaminação, baixa capacidade de refrigeração por carga incorreta de refrigerante, superaquecimento por condensador sujo. Desgaste por lubrificação inadequada e falhas de comando por queda de tensão ou ligação incorreta. Com isso, a gente fecha essa aula. Se você chegou até aqui, você já tem uma base muito sólida para encarar as questões e, principalmente, para entender o raciocínio por trás dos sistemas pneumáticos, máquinas térmicas e refrigeração, lubrificação e os fundamentos de eletricidade que aparecem junto com tudo isso na prática. Agora é hora de transformar conteúdo em ponto. Revise com constância, faça muitas questões, corrija seus erros e volte exatamente nos tópicos que mais caem e mais te derrubam. Consistência ganha de intensidade. Nós, da equipe Astra Educa, te desejamos boa sorte na sua prova e uma excelente aprovação.